todos. Dando continuidade ao nosso estudo de 2 Pedro e terminando o estudo de 2 Pedro, nós vamos falar hoje sobre o tema Esperando e Apressando a Vinda do Senhor. É um tema que talvez não seja tão discutido e elaborado pelas comunidades cristãs, mas que é de extrema importância. Os versículos base para a nossa palavra de hoje estão em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 9 a 15 e versículo 18. Vamos ler esses versículos. Versículo 9 de 2 Pedro 3. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E o versículo 18, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Nós vamos falar de vários versículos. Seria interessante talvez vocês anotarem o endereço, né? Porque não vai dar para seguir achando esses versículos na Bíblia. E eu queria fazer primeiro um resumo até chegar na segunda vinda do Senhor, para aqueles que não estão tão habituados à palavra, né? Que não leram toda a Bíblia ainda. Então eu queria fazer um breve resumo. O Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, criou o homem à sua imagem e semelhança e edificou a mulher. Homem e mulher, Adão e Eva, estavam no jardim do Éden e tinham a presença do Senhor. Mas o inimigo de Deus, que já tinha, o diabo, que já tinha sido lançado à terra, Satanás, ele, na forma de uma serpente, ele enganou a Eva, enganou a Adão e fez com que eles comessem de uma árvore do conhecimento do bem e do mal que o Senhor colocou no centro do jardim e pediu, a única coisa que ele pediu para que eles não comessem fosse dessa árvore, do fruto dessa árvore, que é o conhecimento do bem e do mal. E por tal foram expulsos do jardim do Éden e as suas descendências, então, ficaram um bom tempo longe da presença de Deus. E o homem, tentando agradar a Deus, sofreu queda após queda. Isso inclui a nação de Israel. Deus já sabia disso, Deus já sabe de todas as coisas, mas a única maneira de salvar o homem foi Deus enviar o seu Filho à Terra, como homem, 100% Deus, para viver a sua vida aqui na Terra como homem, nascido de uma virgem, da Virgem Maria, sem pecado. E esse homem foi enviado à cruz, foi crucificado, e na cruz ele suportou todos os nossos pecados, de todas as eras, e carregou esses pecados em si, e pelo seu sangue nós podemos ter o perdão de nossos pecados. Mas ele não ficou morto, ele desceu ao Hades, no terceiro dia ele ressuscitou, subiu aos céus, ele ascendeu aos céus e está à direita do Deus Pai. E não nos deixou só, ele nos enviou um Consolador, o Espírito. E através desse Consolador, do Espírito,
aquele que creu no Senhor, que a sua morte na cruz foi para nos libertar dos nossos pecados, e essa crença, essa salvação é individual, não é coletiva. Se nós cremos que o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados, e cremos que Ele é o nosso Senhor, e nós expressamos isso, que Ele é o nosso Senhor, nós somos salvos, nos tornamos filhos de Deus. Então, o Espírito, ele está dentro de nós, no nosso Espírito, nós somos compostos de Espírito, alma e corpo, e no Espírito só pode habitar o Espírito do Senhor. Nós somos salvos e podemos fazer a vontade do Senhor aqui na terra. O Senhor, então, ele veio a primeira vez como homem, e a segunda vez ele vai voltar para nos julgar. Esse julgamento será no tribunal de Cristo, nos ares. Ele vai julgar primeiramente os mortos em Cristo, os que morreram crentes, que creram no Senhor de todas as eras. Esses mortos vão ser julgados no tribunal de Cristo, e depois os vivos também vão ganhar um corpo de glória e vão ser julgados no tribunal de Cristo, segundo o livro da vida. Os que forem aprovados pelo Senhor vão, juntamente com Ele, fazer parte do reino milenar, 1000 anos reinando com Cristo, que é as bodas do Senhor com a sua igreja, e com os que creram no Senhor, e foram aprovados. Os que não foram aprovados, os que não forem aprovados, eles ficarão fora do reino milenar, e a palavra diz que é um lugar que não é muito bom, pois vai haver choro e ranger de dentes. Ao final desses 1000 anos, tanto os que participaram do reino milenar, como os que não participaram do reino milenar, mas foram salvos, vão se juntar para formar a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém que desce dos céus para poder se juntar ao corpo de Cristo, né? Aos que realmente creram no Senhor, e eternamente vão ter essa aliança, vão ter essa junção por todo o tempo. Então, falar desse pequeno resumo, uma pergunta vem, né? Quando será a segunda vinda do Senhor? A verdade é que ninguém sabe, nem o próprio Senhor Jesus Cristo sabe, apenas o Pai sabe. Mas nós podemos adiantar ou atrasar a volta do Senhor. O Senhor quer que sua igreja esteja pronta, crescida e ataviada para o seu retorno. A noiva para se casar com o noivo, que é o próprio Senhor Jesus. As profecias da segunda vinda de Cristo, elas existem em maior número que as da primeira vinda. Mateus 24,14 diz: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Os sinais do fim, o princípio das dores, não significam ainda o fim. Ainda em Mateus 24, versículo 6, diz: "E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim." Esses sinais impedem de que qualquer um fale ou queira adivinhar quando vai ser a volta do Senhor. Apenas temos a certeza que Ele vai voltar. Esse dia, porém, já está marcado desde antes da fundação do mundo, pois o Pai, Ele é onisciente. Em 2 Pedro 3,9, que nós lemos, né? "Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento." O Senhor, Ele é longânimo. O Senhor, Ele dá tempo para que todos tenham a chance de chegar ao arrependimento e serem salvos. Todos têm essa chance. Para isso, temos uma responsabilidade, nós os que cremos, que é levar o Evangelho para todos. As boas novas para todos. Como aliado hoje, nós temos as novas tecnologias, que permitem alcançar um grande número de pessoas nos mais variados locais. Isto hoje. Para dizer um contraponto, né, no Antigo Testamento nós temos, por exemplo, Jonas. Jonas, sem recursos e a contragosto, vamos dizer a verdade, ele, em um dia, ele conseguiu salvar uma cidade inteira, a cidade de Nínive, com cerca de 120 mil habitantes. Agora, nós devemos demonstrar medo ou nós devemos demonstrar alegria pela volta do Senhor? É claro, deve ser alegria.
Por quê? Porque ocorrerá uma interrupção da nossa vida aqui na Terra. E nós estamos preparados para isso? Nós podemos dizer, Maranata, vem Senhor Jesus? O Senhor virá como ladrão. Um versículo nós já lemos, 2 Pedro 3,10, diz, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, diz também, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Por isso, irmãos, devemos estar preparados e não nos perdermos em discussões teológicas. Quem tem a razão é porque pensa assim, é porque pensa assado. Isso não nos leva a nada. Nós devemos estar preparados. A parábola das 10 virgens, em Mateus 25, do versículo de 1 a 13, diz o seguinte, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, que na verdade significa o espírito humano, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, não se preocupavam, e 5 prudentes se preocupavam. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Azeite na Bíblia significa o espírito também. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas, que significa alma. Então tinham azeite nas lâmpadas e azeite nas vasilhas, azeite no espírito e azeite na alma. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, as 10, e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, que é a segunda vinda do Senhor. E as que estavam apercebidas, as prudentes, entraram com ele para as bodas, o reino milenar, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade, vos digo que não vos conheço. Não tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, além de termos azeite espírito na nossa lâmpada, no nosso espírito, nós precisamos ser salvos e também precisamos ter azeite na nossa vasilha, ou seja, azeite na nossa alma, ou seja, a nossa alma transformada pelo Espírito, pela ação do Espírito Santo. Essa é a nossa preparação, a nossa responsabilidade, que é a salvação da nossa alma, isso é individual. Para a segunda vinda do Senhor, teremos sinais físicos e sinais comportamentais. Mateus 24, 3 a 8 nos diz, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Como a gente comentou, o princípio das dores são sinais físicos, mas ainda não é o fim. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, o Senhor nos diz, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, esses são os sinais comportamentais. Devemos fugir deles também.
Então nós vemos que os princípios das dores, os sinais físicos e os sinais comportamentais, nós já os temos. Mas para a volta do Senhor acontecer, ainda existe uma condição, que é a revelação do homem da iniquidade, o anticristo. Então, além dos sinais físicos e comportamentais, há necessidade que o anticristo seja revelado. E outra coisa, a necessidade que o evangelho seja pregado a toda a terra, a todo mundo. Em 2 Tessalonicenses 2, versículos de 1 a 3, a palavra nos diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, ou seja, o anticristo. Então, ainda que tenhamos sinais físicos e comportamentais, o anticristo ainda não se manifestou. Outra condição, está em Mateus 24 a 14, que a gente já leu, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, o evangelho precisa ser pregado, e a pregação do evangelho é feita pelos que creem no Senhor. E isso é uma condição também para o Senhor voltar. O avanço tecnológico, lógico, tem nos facilitado a levar o evangelho a mais pessoas, a mais nações, a mais povos. Pode-se até afirmar que não há povo ou nação na terra que não tenha ouvido falar do Senhor. O Senhor ascendeu no Monte das Oliveiras e voltará no mesmo local. Nós vemos isso em Atos, capítulo 1, de versículos de 6 a 12. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Vocês veem que, desde que o Senhor esteve aqui pela primeira vez até a sua volta, já se falava nos fins dos tempos, na restauração do reino de Israel. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, que subiu aos céus, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como a uma jornada de um sábado, cerca de 1 quilômetro. Então o Senhor subiu aos céus no Monte das Oliveiras e voltará no Monte das Oliveiras. Mateus 24, 36 diz: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então somente o Pai sabe a data da volta segunda volta do Senhor. Não há uma data pré-estabelecida para podermos apressar ou atrasar a vinda do Senhor. Aí fazemos uma comparação com o primeiro julgamento do Senhor, o primeiro julgamento de Deus na terra, que foi na época de Noé. Noé fez uma arca no deserto, levou quase 100 anos fazendo aquela arca. Muitas pessoas o ridicularizaram, porque como vai fazer um navio, uma arca, no meio do deserto, onde não chove? Mas chegou o dia e veio o dilúvio, e apenas Noé e sua família foram salvos. Entraram na arca e foram salvos. A arca tem o significado da igreja. O Senhor voltará quando a igreja estiver pronta. Apocalipse 21, versículos 1 e 2. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A igreja, ela nasceu já vitoriosa no Senhor e se prepara para um casamento, que é o casamento da igreja, que é a noiva, com o Senhor, que é o esposo. Na primeira vinda, nós temos um reino espiritual, que é o próprio Senhor Jesus, quando ele veio para a terra como homem.
Na segunda vinda, nós teremos um reino espiritual, que é a volta do próprio Senhor, e também um reino de dimensões físicas. Isso nos é dito na parábola das 10 minas, em Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 13 e 15 a 17. Ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 outras minas. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Então aqui a parábola equipara as minas às cidades. O dom que o Senhor deu a cada um de nós, pelo menos um, para outro 5, para outro 10, precisa ser multiplicado e não enterrado ou guardado sem função, como fez aquele que recebeu uma mina. Desta forma, estaremos consolidando nossa entrada no reino dos céus, no reino milenar. A nossa transformação, ela é interior. Não iremos ser transformados de fora para dentro. Não serão apenas as estruturas sociais, mas a nossa alma precisa ser transformada. Em Lucas 17, versículos 20 a 21, o Senhor nos diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino dos céus, o reino de Deus, está dentro de vós. Então, o Senhor, como Espírito, a quem creu, a quem recebeu o Senhor, ele está no nosso espírito. Então, esse é o reino que vai nos transformar, que vai nos fazer entrar, primeiramente, no reino milenar e depois fazer parte da Nova Jerusalém. A nossa pátria, ela é celestial. A nossa transformação vem pela cruz de Cristo. Filipenses 3, versículos 16 a 21, diz o seguinte, no versículo 17: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles, esses que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. A nossa pátria está nos céus, a pátria de glória. A esperança da vinda do Senhor leva a que nos purifiquemos a nós mesmos com a santificação. Então, através da santificação que nós somos transformados. E isso é obra do Espírito Santo em nós. 1 João 3, versículos 2 e 3 diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. A santificação no nosso coração, o coração na Bíblia é a nossa consciência, que é parte do espírito, mais a nossa alma, mente, vontade e emoção. Então a santificação aqui em 1 Tessalonicenses 3, versículo 3, diz o seguinte: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então a santificação, ela será por inteiro, espírito, alma e corpo. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, nós temos que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a gente precisa, irmãos, é mudar a nossa atitude. A gente precisa se render ao Senhor, aceitar e querer ser transformado. Nós precisamos amar.
nós precisamos ficar atentos, precisamos ser sóbrios. Em 1 Pedro 4, versículos 7 e 8, nós temos que, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor. E esse amor que a gente se refere é o amor de Deus, o amor ágape. Amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então a gente pode classificar o amor, talvez em 3 tipos. O amor sexual, que é o amor eros, ele visa uma satisfação mútua do casal. O amor fraternal, filia em grego, que é o amor entre irmãos, que resulta num conforto mútuo. E o amor de Deus, ágape, que é a essência de Deus. É um amor que não mede esforços, que não quer nada em troca. Porque Deus é amor. Deus é assim. Muitos serão envergonhados. Para evitar isto, precisamos permanecer no Senhor. 1 João 2, versículo 28 diz: Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. A palavra para a segunda vinda também é parousia. Nós precisamos ter confiança e ter perseverança. Hebreus 10, de 35 a 38, nos diz: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, meu justo viverá pela fé. Então, a necessidade de termos paciência. Tiago 5, versículos 7 a 8 diz: Sede, pois, irmãos, pacientes, longânimos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, a necessidade, irmãos, que a gente tenha foco. O que a gente passa hoje no mundo, isso é temporário. O que nós estamos passando atualmente é temporário. Essas aflições, elas vão ter um fim. Romanos 8, versículos 18 e 19 dizem o seguinte: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser reveladas em nós. Isso por ocasião da segunda vinda do Senhor. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Até a criação está esperando, aguardando a transformação do nosso mundo, a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Também a gente precisa abordar o nosso ministério. Esse é um fator que pode apressar a volta do Senhor. A nossa vida ministerial. Nós temos um dom, nós temos que exercer esse dom, multiplicar esse dom, e quando multiplicamos o dom, isso se torna um ministério. Apocalipse 22, 12 diz: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, um prêmio, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então há um prêmio para os que desenvolvem os seus talentos, que desenvolvem o ministério. A parábola dos talentos, relacionada a essa obra, a desenvolver os talentos, sejam 5, sejam 2 ou 1 neste caso, nos diz, no Mateus 25, 19, depois de muito tempo, voltou o Senhor, relativo à segunda volta, daqueles servos e ajustou contas com eles, com o julgamento no tribunal de Cristo. Explicar essa parábola no seguinte sentido eu vou fazer, que o Senhor deu para um 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos, para outro ele deu 1 talento. O que recebeu 5 talentos, ele multiplicou e ganhou mais 5 talentos. E quando o Senhor veio para ajustar contas, ele demonstrou os 10 talentos, o Senhor falou: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. O que ganhou 2 talentos, ganhou outros 2 talentos. E o Senhor também elogiou por ele ter dobrado os talentos que ganhou. Aquele que ganhou 1 talento, que se envergonhou, porque só tinha 1 e achava que era pouco, não sabia o que fazer com aquilo, ele enterrou o talento. Ele não multiplicou, ele não levou aos outros irmãos da igreja para poder serem multiplicados esses talentos. E o Senhor, quando veio, o Senhor o repreendeu
E disse assim, no versículo 30, e o servo inútil, que teve um talento, e enterrou, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o que a gente explicou no início, aquele que não for aprovado no julgamento no tribunal de Cristo, quando o Senhor voltar, ele não vai participar do reino milenar, ele vai ficar num local que haverá choro e ranger de dentes, que nós não sabemos exatamente o que é. Mas precisamos estar vigilantes, cingidos. Lucas 12, de 35 a 38, diz, cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Candeia aqui, no caso, é o nosso espírito. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados, felizes, aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Ou seja, que honra, para aqueles que fizerem a vontade do Senhor, multiplicarem os seus talentos, o Senhor vai nos servir. Senhor, quanta honra o Senhor nos servindo. E com relação a essa segunda ou terceira vigília, só queria acrescentar que podemos classificar em 4 vigílias. A primeira, das 18 às 21 horas. A segunda, das 21 às 24. A terceira, da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta, das 3 da manhã às 6 da manhã. Então, nessa parábola, o Senhor está dizendo que o Senhor poderia voltar na segunda vigília, das 21 às 24, ou na terceira, das 24 às 3 horas da manhã. Isso é uma indicação, e há outras indicações da palavra, que o Senhor pode voltar à noite, como um ladrão à noite. O aspecto ministerial da igreja tem que ser uma igreja atuante. Ela não pode ser uma igreja opaca, sem exercitar as suas funções. Isso pode apressar a volta do Senhor, e isso exige esforço de cada um de nós. Em 2 Coríntios 5, de 6 a 10, nós temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, a igreja precisa ser atuante e estar confiante, para que quando chegar o momento de comparecermos no tribunal de Cristo, na frente do Senhor, possamos ter um resultado positivo. Então, olha, é ótimo que a gente tenha planos, todos precisamos fazer planos, termos planos para nós, para a nossa família, para a nossa vida profissional, mas a palavra final vem do Senhor. Provérbios 16:1 diz isso. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, assim, vamos citar aqui um resumo, de alguns itens que a gente pode esperar, mas também apressar a volta do Senhor. Nós precisamos estar, quanto mais na presença do Senhor, no Espírito, exercitando esta comunhão com o Senhor, nos desapegar das coisas deste mundo. Se tivermos raízes, quando a gente for chamado pelo Senhor, seja se estivermos mortos, seremos os primeiros a ser chamados, seja se estivermos vivos, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. A gente não pode ter raízes profundas nessa terra. Isso não vai permitir que a gente se desapegue dessas coisas. Precisamos pensar no dia do juízo, no tribunal de Cristo. Precisamos ter a coragem e conseguir falar Maranata, vem Senhor Jesus. Precisamos ter uma vida de santidade e de piedade, como nós vimos no início do que a gente estava falando, em 2 Pedro 3, versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Santidade e piedade precisa ser na nossa vida. Precisamos evangelizar, dar testemunho, salvar as pessoas, utilizar as possibilidades que o Senhor nos faz aproximar, que nos deixa acontecer, para falarmos das nossas experiências com o Senhor, principalmente. Falar do que Cristo fez nas nossas vidas.
precisamos orar mais, gastar mais tempo em oração. Precisamos nos preparar, estar prontos para a segunda vinda, viver na presença do Senhor. 2 Pedro 3, 14 e 18 nos fala sobre isso, a gente já comentou. 3,14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há ninguém, a gente pode citar aqui um grande exemplo da palavra, não há ninguém mais preparado ou que tenha feito mais diferença no Novo Testamento em relação ao Senhor do que o apóstolo Paulo. Filipenses 1, de 20 a 26, diz: segundo a minha ardente, quem está falando isso é Paulo, na epístola a Filipenses, capítulo 1, versículos de 20 a 26. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, claro. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então Paulo tinha um ardente desejo, ele já tinha corrido a carreira, atingido o alvo, mas ele tinha um desejo de estar com Cristo, de que fosse levado com Cristo. Não que ele quisesse morrer, mas ele queria estar com Cristo. Mas o desejo, ele deu lugar a estar na presença dos irmãos em Filipe, para poder aumentar-lhes a fé no Senhor, para poder desenvolver a salvação dos irmãos. E outra, a gente não deve nos preparar apenas para a volta do Senhor, mas também precisamos estar prontos para quando a morte aparecer. Seja a volta do Senhor, seja a nossa morte, isso vai ser um fim na nossa vida, na sua vida atual. O que a gente tiver feito, fez. Se não fez, não temos mais condições de fazer. Não quero, assim, com isso dizer que a gente precisa ficar pensando na morte, né, desejando a morte, não é isso. Deixar de fazer planos para a nossa vida também não é isso. Mas estar prontos para quando a morte vier ou quando o Senhor voltar. Devemos também ter uma atitude de prontidão e vigilância. Apocalipse 16:15 nos diz: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado, feliz, aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, não se veja a sua vergonha. A noiva, a igreja, que somos nós precisamos bordar as nossas vestes com atos de justiça. É assim que a gente vai fazer a nossa roupa, a roupagem que a Bíblia fala. E isso vai nos deixar estar prontos para o casamento com o noivo, para sermos aprovados no tribunal de Cristo e para estarmos no reino milenar. Então, irmãos, esta é uma palavra de encorajamento. Não é uma palavra para se ter medo, é uma palavra de encorajamento. Mas é preciso que você pare um pouco, olhe para dentro de você, veja como você está. O nosso tempo é muito precioso, a gente não pode deixar esse tempo passar à toa, por coisas que muitas vezes não vão nos trazer nada, não vai acrescentar nada à nossa vida. Nós precisamos realmente remir o nosso tempo, nós precisamos desejar estar com o Senhor, estar na presença do Senhor, orar mais, buscá-lo mais, deixarmos-nos ser transformados, transformar a nossa alma. E essa é a maneira que o Senhor quer que a gente faça. O Senhor está nos aguardando. Vamos nos entregar ao Senhor Jesus e vamos ser vencedores, mais que vencedores nessa vida. Senhor Jesus, Senhor, obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado porque nós podemos ser tais vencedores, ser tais pessoas, tais crentes que possam estar na Tua presença, que possam estar perante o tribunal de Cristo em pé, que possamos entrar no reino milenar, possamos ser parte da esposa, parte da igreja que vai se casar contigo, Senhor. Te agradecemos por isso, te louvamos por isso, Senhor. Todos nós temos
uma boa semana e todos nós tenhamos ótimas bênçãos em nossas vidas. Amém.